Nem todos os cachorros são apenas animais de estimação comuns. Existem raças que são tão caras quanto uma casa ou um carro de luxo. Outros são tão raros que existem apenas alguns no mundo inteiro e são exclusivos para os ricos. Quem serão eles e por que são tão caros? Por isso, neste vídeo vamos descobrir de onde eles vieram. Mas antes de começarmos, que tal deixar um like neste vídeo? Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Número Afghan Hound. O Afghan Hound é um dos cães mais distintos do mundo. Só de olhar você já percebe o carisma único dele. Com pelos longos e sedosos, postura altiva e olhos penetrantes. Esse cachorro não simplesmente anda, ele parece deslizar ou flutuar a cada passo. É como se essa criatura tivesse nascido não apenas para ser um animal de estimação, mas como um símbolo de beleza, força e liberdade. Desde as antigas montanhas do Afeganistão, Paquistão e norte da Índia, as tribos nômades foram as primeiras a criar o Afghan Hound para a caça. Naquela época, eles não caçavam apenas pequenos animais, mas também gazelas, cervos e, de acordo com algumas histórias antigas, até leopardos. Existem lendas que dizem que um Hound consegue se aproximar de um leopardo, mordê-lo no pescoço e destruir sua coluna vertebral com sua mandíbula poderosa. Mesmo que alguns especialistas duvidem se um único cão realmente consegue fazer isso, não se pode negar a habilidade do Afghan Hound em velocidade, coragem e força. O pelo grosso e longo dele não serve apenas para a aparência. É uma proteção natural contra o frio intenso e os ventos fortes das montanhas. As patas longas e as pernas fortes lhe dão uma habilidade única para perseguições rápidas. Relacionado a isso, ao chegar o século XX, o Afghan Hound começou a chamar atenção em outros países. Ele foi levado para a Europa, especialmente para a Inglaterra, onde foi exibido em exposições de cães. Lá, as pessoas rapidamente ficaram impressionadas com sua aparência artística. Não demorou muito para que o Afghan Hound fosse reconhecido como uma das raças mais prestigiadas em exposições, aparecendo até em várias revistas e fotos de personalidades famosas. Na década de 70, ele ficou ainda mais famoso e se tornou um símbolo de luxo e glamour. Hoje em dia, muitos têm um Afghan Hound como se tivessem um modelo de passarela dentro de casa. Mas junto com essa beleza vem a responsabilidade. É necessário pentear diariamente e cuidar com atenção. Se for negligenciado, o pelo longo embaraça rapidamente e fica bagunçado. Também não é um cachorro típico que obedece comandos imediatamente. Essa raça é conhecida por ser muito independente e muitas vezes age como um gato. Por outro lado, o preço para adquirir um Afghan Hound pode começar em mais de $1.000 e chegar até $6.000, dependendo da qualidade, especialmente se você procura um cão de exposição. Número 9. Feral Hound. Se existe um cachorro que parece ter saído de uma antiga obra de arte, não é outro senão o Feral Hound. A aparência dele é como uma imagem viva dos antigos desenhos. Por isso, muita gente acreditou por muito tempo que ele veio diretamente do Egito. Antigamente, havia supostas provas disso porque diziam que a aparência da raça era parecida com a dos cães esculpidos nos hieróglifos. Mas a ciência moderna provou que sua origem é diferente. De acordo com estudos usando DNA, ele não cresceu ao lado dos outros, mas veio do país de Malta. Então, em vez de acompanhar os reis na caça, é mais provável que ele tenha perseguido coelhos junto com os fazendeiros nas fazendas. Mesmo que a lenda de que ele veio do Egito tenha desaparecido, a beleza e a aura única do Feral Hound não diminuíram. É um cão elegante e forte. Seu corpo é longo, magro, mas resistente, como se tivesse sido feito para velocidade e agilidade. Ele não usa apenas a visão para caçar, mas também sua audição aguçada e olfato apurado. Com essa combinação, ele é um excelente caçador de pequenos animais. Até hoje, ele ainda é conhecido como um excelente competidor em torneios, como o Lure Coursing e outras competições de agilidade, onde sua velocidade e habilidade são claramente visíveis. Mas apesar de sua postura nobre e dócil, essa raça também tem uma personalidade alegre. Ele adora correr, brincar e, de repente, liberar explosões intensas de energia como uma criança brincando. É conhecido por ser brincalhão e, às vezes, seus movimentos são engraçados, o que faz com que seus donos o amem ainda mais.
Por outro lado, quando se trata de aparência, ele não chama atenção facilmente. Seu pelo liso tem uma cor marrom avermelhada que brilha sob o sol. As pernas são longas, a postura é imponente e as orelhas compridas estão sempre em pé, como se estivessem sempre ouvindo. Uma das características mais marcantes dele é a capacidade de ficar com o nariz e as orelhas avermelhados quando está animado ou satisfeito. Esse blush diferente é raro no mundo dos cães e acrescenta ainda mais charme à raça. Mesmo que o Feral Hound tenha pelos finos, ele ainda precisa de cuidados adequados. Não é difícil de limpar porque quase não precisa de tosa frequente. Mas, por ser uma raça ativa e rara, ainda é sensível à saúde. No entanto, ter um Feral Hound também não é barato. O preço pode chegar a $1.500 e isso é só o começo. Número 8, Dogo Argentino. Também conhecido como Mastim Argentino, este não é um cachorro de estimação comum. Sua postura é como a de um soldado sempre pronto para a batalha, forte, rápido e corajoso. Em 1928, um médico chamado Antônio Nores Martínez, de Córdoba, Argentina, teve a ideia de criar uma nova raça de cachorro. O objetivo dele era criar um cão de caça que pudesse acompanhar animais grandes da floresta, como javalis selvagens e gatos selvagens. Ele começou usando o chamado antigo cão de briga de Córdoba, um cachorro forte e corajoso, mas extremamente agressivo. Para criar a raça perfeita, ele misturou o sangue de diferentes raças como Bull Terrier, Bulldog inglês, Boxer, Dog alemão, Wolfhound irlandês e Mastim dos Pirineus. Isso não terminou em apenas uma geração. Com o passar de muitos anos e sucessivas cruzas, aos poucos surgiu um novo tipo de cachorro, o Dogo Argentino, um animal que não é apenas forte, mas também disciplinado. Enquanto isso, quase 2 décadas se passaram antes que o Dr. Martinez finalmente mostrasse o resultado de seu trabalho árduo, e em 1947, ele apresentou a nova raça a um clube de caça. No ano seguinte, foi publicado o primeiro padrão oficial da raça. Infelizmente, ele não testemunhou o sucesso completo de sua obra, porque foi morto enquanto caçava em 1940. Desde então, seu irmão Agustin continuou o programa e também foi ele quem levou a raça para outros países. Por causa disso, o Dogo Argentino se tornou um símbolo nacional da Argentina. Além disso, a aparência do Dogo Argentino também chama a atenção. Seu pelo é liso e branco, às vezes com uma pequena marca apenas na cabeça. Ele tem um porte grande e pode atingir cerca de 47 até 69 centímetros de altura. A altura no ombro e pode pesar mais de 45 quilos. Seu corpo é forte e cheio de músculos, mas apesar do peso, sua velocidade é surpreendente. Ele tem a capacidade de perseguir animais rápidos e também de lutar por longos períodos. Esta raça foi criada para a caça. Sua resistência é sólida, seu olfato é excelente e ele não tem medo de enfrentar adversários. No entanto, não é brincadeira o custo de adquirir um dogo argentino. O preço de um filhote de raça pura pode chegar a vários milhares de dólares. O cão esquimó canadense, também conhecido como Khimik na língua dos Inuit, é uma das raças de cães mais antigas e raras do mundo. Ele não é apenas um animal de estimação comum, mas sim uma parte da história que remonta à época dos antigos povos do Ártico. A presença deles é uma prova da resistência e da capacidade do ser humano e do animal de se unirem para sobreviver ao frio mais extremo da natureza. Há mais de 1000 anos, os Chukchi trouxeram essa raça da Sibéria para o norte da América do Norte. Desde o início, eles não foram criados apenas para serem animais de estimação. A principal utilidade deles era para o trabalho, como puxar trenós pesados, caçar animais como focas e ursos polares e proteger contra perigos. O corpo deles é realmente forte, resistente e capaz de suportar um frio intenso que a maioria dos cães não consegue aguentar. No entanto, com o passar do tempo, o número de cães esquimós canadenses foi diminuindo aos poucos. Quando chegaram as tecnologias modernas como o snowmobile, eles deixaram de ser o principal meio de transporte. Eles também ficaram suscetíveis a doenças e alguns foram cruzados com outras raças através do cruzamento. Por causa disso, quase todo o sangue puro deles desapareceu. No meio do século XX,
chegou ao ponto em que restavam muito poucos, e as pessoas começaram a se preocupar que eles poderiam desaparecer completamente. E em 2018, estimava-se que menos de 300 cães esquimós canadenses puros estavam vivos em todo o mundo. Até hoje, esse número ainda não melhorou muito. A maioria dos cães restantes é cuidada como parte de programas de preservação. Por isso, ter um desses é considerado um grande privilégio. Devido à sua extrema raridade, o valor de um filhote puro pode chegar a mais de $1.700. Mas além do preço de compra, o verdadeiro custo de cuidar dessa raça é ainda maior. Eles precisam de muito espaço, comida e atenção. Por isso, não é fácil para uma família comum cuidar deles. Quando você ouve o nome Rottweiler, provavelmente pensa imediatamente em um cachorro grande, famoso por sua força e coragem. Mas você sabia que ele também está na lista das raças de cachorro mais caras do mundo? Sim, isso é verdade. Mesmo que eles pareçam comuns e sejam frequentemente vistos em vários países, o preço e os custos não são brincadeira quando se trata de um Rottweiler de alta qualidade. Na antiguidade, na Alemanha, eles eram chamados de Rottweiler Metzgerhund. Isso significa cão de açougueiro de Rottweil. Antigamente, eles não eram apenas animais de estimação para casa ou decoração. O verdadeiro propósito deles era trabalhar. Eles eram usados para pastorear vacas e búfalos, e também puxavam carroças cheias de carne até o mercado. Isso significa que seus corpos foram feitos para resistência, força e uma dedicação incomparável ao trabalho. Mas com o passar dos anos, o papel do Rottweiler foi mudando aos poucos. De cão de fazendeiros e açougueiros, eles se tornaram guardiões confiáveis e companheiros leais do ser humano. Eles são conhecidos como cães que não têm medo do perigo, mas têm um coração gentil quando se trata de sua família. Com os devidos cuidados e treinamento precoce, eles se tornam carinhosos e prontos para proteger aqueles que amam. Enquanto isso, se você estiver procurando por um simples Rottweiler, pode comprar um filhote por cerca de $1.000. Mas é outra história se você escolher um de raça pura vindo de uma linhagem alemã famosa. Esse tipo de Rottweiler pode custar de $1.000 até $9.000, dependendo do criador e do pedigree. E lembre-se, esse é só o preço da compra. Ainda não estão incluídos os outros custos de cuidados. No primeiro ano de ter um Rottweiler, espera-se gastar mais de $2.500. Os gastos podem chegar até $1.700. Isso já inclui alimentação, vacinas, check-ups regulares, caixa de transporte, guia e treinamento. Depois do primeiro ano, as despesas diminuem um pouco, mas ainda continuam altas. Normalmente são necessários de $1.500 a $1.900 por ano para alimentação, remédios e cuidados regulares. Número 5. Chow. À primeira vista, você pode confundir o Chow com um brinquedo por causa do seu pelo muito espesso e aparência de ursinho de pelúcia. Mas essa raça não é nada comum. É uma das raças de cachorro mais antigas do mundo, originária do norte da China há milhares de anos. Há estudos que dizem que eles existem há mais de 1.000 anos. Assim, pode-se dizer que eles já estavam com os humanos antes de muitas civilizações surgirem. Desde antigamente, o Chow foi usado em várias tarefas, desde a caça, guarda, cuidado com outros animais e até para puxar carroças. Na verdade, eles também se tornaram os animais de estimação favoritos dos imperadores, sinal do grande apreço por suas habilidades e postura. Uma das características mais marcantes do Chow é a juba parecida com a de um leão ao redor do pescoço e da cabeça, que lhe dá uma aparência majestosa e impressionante. Mas além disso, eles têm uma característica única que é rara entre os cães. Sua língua é de cor azul preta. Apenas o Chow e o Shar-Pei possuem esse tipo de língua em todo o mundo. Quando você os vê, com certeza eles ficam gravados imediatamente na sua mente por causa da combinação única de aparência e cor. Da mesma forma, diferente de outros cães que estão sempre ansiosos pela atenção de seus donos, o Chow tem uma personalidade quieta e um pouco reservada. Eles são conhecidos por serem independentes e às vezes parecem frios no trato. Eles não são o tipo de cachorro que está sempre chamando sua atenção ou correndo atrás de você.
Em vez disso, eles preferem criar um vínculo profundo com apenas um ou dois membros da família. Quando você conquista a confiança deles, eles serão leais e protetores com você por toda a vida. No entanto, cuidar de um chow também não é brincadeira. Um filhote de um criador confiável pode custar milhares de dólares. E se você incluir os custos ao longo da vida deles, como alimentação, consultas regulares ao veterinário e cuidados com a saúde, isso pode ultrapassar milhares de dólares ou até mais. Uma das maiores responsabilidades do dono de um chow é o pelo deles. A pelagem espessa deles pode ter problemas facilmente se não for limpa ou escovada corretamente. Para os chows de pelagem áspera, é melhor escová-los todos os dias para evitar que o pelo fique embaraçado e para prevenir infecções de pele. Número 4. Lowen. Um dos menores, mas mais encantadores cães do mundo é o chamado Lowchen, ou mais conhecido como cãozinho-leão. Esta raça tem uma longa história que começou ainda na época da Renascença. Em pinturas antigas do século XVI, é possível ver pequenos cães com tranças ou tosados para se parecerem com leões, mas até hoje ainda há debate entre os historiadores se aqueles cães eram realmente Lowchen ou apenas parentes do bichon que foram tosados no estilo que era popular na época. O Lowchen é conhecido como o cão da nobreza. Por muito tempo, eles foram os companheiros favoritos de princesas, rainhas e outros membros da alta sociedade. Eles se sentavam em poltronas macias, dormiam ao lado de seus donos e diziam que até serviam como aquecedores naturais durante o inverno por causa de sua pelagem de leãozinho. Também há uma crença de que sua pelagem ajuda a pegar piolhos e carrapatos, protegendo assim melhor seus donos. Mas ao chegar o século XIX, a raça começou a ganhar uma identidade mais clara nos países Bélgica e Alemanha e Países Baixos. Houve pessoas que cuidaram e criaram eles como uma raça especial. Alguns especialistas também dizem que alguns de seus ancestrais podem ter vindo do Tibete mais tarde. Mais tarde, eles foram cruzados com cães locais como Spitz e Terrier. Por causa disso, eles ganharam uma ótima combinação de inteligência e beleza. No entanto, uma grande provação chegou durante a Segunda Guerra Mundial. Chegou ao ponto em que a raça quase desapareceu completamente. Felizmente, uma mulher belga chamada Madame Bennert demonstrou compaixão. Em 1944, ela iniciou um programa de reprodução para salvar o Lowchen da extinção total. Mais tarde, ela colaborou com um veterinário chamado Dr. Hans Rickert, e graças à dedicação deles, a raça foi revitalizada. Enquanto isso, como nascem poucos Lowchen a cada ano, não é de se estranhar que o preço deles seja muito alto. De acordo com os registros, o valor de um filhote de Lowchen pode começar em $1.000 e chegar até $12.000. Apesar disso, os entusiastas da raça dizem que eles valem o preço, por causa da beleza única e da personalidade desse cachorro. Número 3. Samoyeda. O Samoyeda é conhecido como o anjo sorridente da neve no mundo dos cães, por causa do pelo branco e espesso e do sorriso constante chamado de semi-smile. Parece que ele saiu de uma história encantada. Mas não se deixe enganar apenas pela beleza e maciez do pelo. Por trás disso, há uma história muito rica e uma grande responsabilidade envolvida. Essa raça veio das frias terras da Sibéria. Eles viviam junto com o povo samoyedic no dia a dia. Eles não eram apenas cães de estimação, mas também parceiros em tarefas pesadas, como puxar trenós, cuidar das renas e aquecer o corpo de seus donos no meio do frio intenso do Ártico. Por muitos séculos, o Samoyeda provou sua lealdade e resistência. Até estudos de DNA comprovam que eles permanecem próximos de sua antiga linhagem, os Samoyedas, até hoje. Por outro lado, quando se trata de saúde, a maioria dos Samoyedas é forte e resistente e geralmente vive até muitos anos. No entanto, existem algumas condições comuns que podem ser herdadas, como displasia de quadril e uma doença renal chamada glomerulopatia hereditária do Samoyeda, que afeta mais frequentemente os cães machos. Devido à sua pelagem espessa, eles também precisam ser monitorados contra o superaquecimento. Em dias quentes, seus corpos podem esquentar facilmente. Da mesma forma, quando se trata de preço, o Samoyeda está entre os cães mais caros.
Um filhote bem criado pode custar de milhares de dólares até mais de 14 mil dólares, dependendo do criador, da linhagem e do local. E os gastos não param por aí. Cuidar de um samoyeda exige tosa regular, alimentos de alta qualidade e visitas frequentes ao veterinário. Se você quer manter a aparência limpa e bonita deles, que parece uma nuvem, vai precisar de dedicação e um bom orçamento. Número 2. Mastim tibetano. Essa raça veio das altas e frias montanhas do Tibete e do Nepal. Desde os tempos antigos, eles não eram criados como decoração ou animal de estimação para diversão. A verdadeira razão da existência deles era para vigiar e proteger os animais contra predadores selvagens como lobos, ursos e até leopardos. O pelo grosso e denso deles serve como proteção contra o clima polar do Himalaia, mas além do calor que proporciona, isso também contribui para a aparência única deles. Quando um mastim tibetano fica em pé, especialmente os machos adultos, eles podem pesar mais de 150 libras. Com pelagem semelhante a uma juba no pescoço e ombros, entende-se por que são comparados a leões. A presença deles já é suficiente para afastar qualquer um com más intenções. Com o passar do tempo, eles não se tornaram apenas guardiões de rebanhos e mosteiros, mas também um símbolo de luxo. Na China, o mastim tibetano tornou-se famoso como o cão dos ricos e poderosos. Há registros de ocasiões em que um filhote dessa raça foi vendido por até 1,9 milhão. Para um cachorro, esse é realmente um valor impressionante. Além disso, o preço de um Tibetan Mastiff de alta qualidade começa em $1.000 americanos e pode chegar a $10.000 americanos, dependendo da sua linhagem e origem. E os gastos não terminam na compra. Devido ao tamanho do corpo e à espessura dos pelos, é necessário um grande orçamento para alimentação e tosa regular. Além disso, eles não são adequados para lugares apertados como apartamentos. Precisam de um quintal espaçoso onde possam se movimentar livremente. Por outro lado, em relação ao temperamento, o mastim tibetano é conhecido por ser silencioso, calmo e carinhoso com a família. Eles não latem muito, a menos que sintam algum perigo. São naturalmente leais, e sua vigilância se estende até mesmo às situações da família. Há momentos em que, ao ouvirem pessoas discutindo ao seu redor, eles se colocam no meio para tentar acalmar a situação, como se não quisessem que houvesse confusão. A história do cão-lobo começou ainda no século XVIII na Grã-Bretanha. Em 66, um acontecimento extraordinário ocorreu. De acordo com relatos, um lobo macho se acasalou com uma cadela descrita como Pomerânia. Mas esse tipo de Pomerânia provavelmente não era igual ao Pomerânia moderno que conhecemos hoje. Dessa união, nasceram 9 filhotes que são considerados um dos primeiros registros de criação de Wolf Dog em toda a história. Após os séculos seguintes, os Wolf Dogs não foram considerados animais de estimação comuns, mas sim criaturas raras, que fascinavam os ricos ingleses. Muitos nobres compraram esses animais e os colocaram em suas menageries e zoológicos. Para eles, o Wolf Dog era um tipo de símbolo de riqueza e uma coleção exótica. A aparência exótica e a combinação de características de lobo e cachorro foram o que chamou a atenção de muitos. Geralmente, a existência do híbrido Wolf Dog acontece quando os lobos sofrem intensa caça ou quando seu habitat natural é destruído. Nesses períodos, torna-se mais provável que eles encontrem cães de rua, o que leva à ocorrência dessa união incomum. Normalmente, os lobos são agressivos com os cães, mas há momentos em que, quando eles se separam do seu grupo, seu comportamento se torna mais dócil e eles ficam dispostos a socializar. É assim que surge a raça Wolf Dog, uma criatura que possui a lealdade de um cão e a liberdade de um lobo. Além disso, nos tempos modernos, o Wolf Dog não é apenas considerado parte da história, mas também uma criatura muito rara e de altíssimo valor. O exemplo mais notável disso é o Wolf Dog chamado Okami, que é reconhecido como o cachorro mais caro do mundo. O preço dele chegou a $1.700.000. Okami nasceu nos Estados Unidos. Ele é uma combinação única de um lobo e um pastor caucasiano,
uma raça grande de cachorro conhecida por ser resistente e protetora. Com apenas 8 meses de idade, seu peso já chegava a mais de 160 libras e sua altura era de 30 polegadas. Seu tamanho e postura eram impressionantes. Isso lhe deu uma aparência extraordinária, o que fez com que fosse admirado por muitos. No entanto, no mês de fevereiro, Okami foi vendido para Sim Satish, um famoso criador de cães de Bengaluru, Índia. Satish não é novo nessa área, pois já possui mais de 150 raças de cães. Como presidente da Associação Indiana de Criadores de Cães, ele tem como objetivo apresentar ao seu país raças de cães extraordinárias que não são facilmente encontradas em qualquer lugar.